Olá, friends! E hoje tem enroladinhos de salsicha na Air Fryer. Hoje eu vou ensinar pra vocês a minha famosa receitinha de enroladinhos de salsicha que eu faço na Air Fryer, já ensino há muitos anos pra vocês lá no blog. É uma receita muito simples, fica muito gostosa e assim, não tem segredos, fica pronto muito rapidinho na Air Fryer. É perfeita pra qualquer momento, pro lanche, pra petiscar, pra festinhas. Olha, sinceramente, bateu vontade eu faço, porque é tão rapidinho, tão prático. Pra essa receitinha aqui, nós vamos precisar de farinha de trigo, salsichas, leite, ovos, açúcar e sal, que eu já coloquei junto aqui, óleo ou azeite e fermento biológico. Dicas sobre os ingredientes. Vou começar aqui pelo fermento. Você pode utilizar tanto o fermento biológico seco como o fermento biológico fresco. Tem as duas opções na receita. Aqui você pode usar tanto óleo como azeite. O açúcar pode ser de qualquer tipo, sal de qualquer tipo. E no lugar do leite comum de vaca, você pode utilizar um leite vegetal, um leite sem lactose, ou você pode até mesmo utilizar água. Com o leite eu acho que a massa fica mais gostosa, mas fica ao seu gosto. E as salsichas pode ser também o tipo de salsicha que você preferir. Lembrando que muita gente às vezes pergunta: ai Maurício, eu não preciso ferventar ou cozinhar essas salsichas. Essas salsichas comuns que a gente compra, elas já são cozidas e ainda depois elas vão ser cozidas de novo enquanto assa a massa junto na Air Fryer. Então você não precisa fazer isso. Na verdade, elas geralmente você só precisa aquecer e aí você já consome elas. Não é preciso ferventar, cozinhar, nada disso. A não ser que você esteja utilizando um tipo de salsicha que são pré-cozidas. Essas já não são muito comuns. Eu vejo raramente as pessoas consumindo, principalmente aqui no Brasil. Mas se você consome esse tipo, você vai saber. E aí também não é necessário nesse caso, porque como ela já é pré-cozida, ela vai terminar de cozinhar enquanto assa na Air Fryer, ok? Então lembrando que todas as medidas certinhas de tudo que eu ensino aqui, vocês encontram lá nos meus blogs, tanto no fritadeirasemolho.blogspot.com, já que é uma receitinha que eu sempre faço na Air Fryer, como no maquinadepão.blogspot.com. Os dois estão aqui embaixo, linkados para vocês, as receitas e os blogs. Então, para você ver as medidas e mais dicas, variações, é só dar um clique ali no link e já abre para vocês, tem todas as medidas certinhas. Eu vou preparar na máquina de pão. Se você não tem máquina de pão, você está perdendo tempo e você pode fazer de outra maneira. Você pode fazer na mão, pode fazer na batedeira, como você preferir. Tem as instruções na receita do blog Fritadeira Sem Óleo de como fazer caso você não tenha máquina de pão. Agora, gente, se você não tem máquina de pão, eu vou falar uma coisa, você tá perdendo muito tempo porque máquina de pão é tudo de bom. Dá uma olhada nos vídeos onde eu falo sobre a máquina de pão aqui e dá uma olhada também no meu blog, no Máquina de Pão. Eu ensino, gente, centenas e centenas e centenas de receitas há mais de 13 anos. Receitinhas maravilhosas de massas, de pães, de bolos, de tortas. Tudo que você pode fazer, coisas que vocês nem imaginam e que você não precisa perder tempo ficar sovando ou mexendo e tal. Então vamos lá. Assim como tudo que a gente faz na máquina de pão, nós vamos começar colocando os líquidos e, por último, a farinha, que é o seco, e o fermento. E aqui, quando vocês forem preparar essa receita, só tem uma diquinha que eu vou dar para vocês, que é a respeito dos ovos. Como eu vou utilizar a gema no final para pincelar e dar mais cor nos enroladinhos de salsicha, e sobra a clara, o que eu costumo fazer? Eu coloco a clara aqui junto, já na combinação da receita, porque assim a gente não perde nada, né? Você não fica só com uma clara sem saber o que fazer. Então eu vou colocar aqui um ovo inteiro e depois só a clara do outro, e a gema vocês reservem para utilizarmos no finalzinho, antes de assar. Aqui na máquina de pão, vocês têm que escolher algum ciclo que faz a parte de amassar as massas, que faz a mistura, a sova e já o crescimento. Então aqui no meu caso, neste meu modelo de máquina de pão, que é o Master Bread da Mondial, eu vou selecionar aqui a opção de pizza, que é o ciclo que faz isso daí pra mim. Ele já vai misturar, sovar, deixar crescer, fazer todo esse processo, deixando a massa prontinha para depois eu só modelar e assar. Se você tiver uma máquina de outro modelo, geralmente tem lá uma função também que faz isso, que é uma função que leva 1h30 e você tem que deixar até o final, tá?
Minha massa já está pronta e agora nós vamos fazer os enroladinhos. Em cima da bancada de vocês podem polvilhar assim um pouquinho de farinha, só para facilitar. E depois nós vamos tirar aqui a nossa massa e colocar na bancada. Pode colocar mais um pouquinho de farinha assim por cima. E aí vocês vão dar umas apertadas para tirar o excesso de ar, as bolhas grandes de ar que estão aqui no meio da massa. E agora, com um rolo, nós vamos abrir essa massa aqui na espessura de mais ou menos 1 a 2 centímetros. 1 centímetro eu acho que é o ideal. Com a nossa massa aberta, nós vamos cortar em tiras. Tiras de mais ou menos 1 centímetro, no máximo 2 centímetros. Na verdade é que a massa vocês podem deixar assim numa espessura de meio centímetro. A largura é que é de 1 a 2 centímetros. Aí vocês vão pegar as salsichas. Essas minhas aqui eu cortei em 4 partes, mas vocês podem cortar em 3, dependendo da salsicha, ou se você quiser fazer um enroladinho grande mesmo. Aí a gente vai pegar assim um pedacinho de massa, vamos colocar aqui na pontinha da salsicha, e aí é só dar a volta. Quando terminar de cobrir toda a salsicha, pode cortar assim com a mão mesmo, e nós temos o enroladinho pronto. Deixa eu mostrar mais de pertinho para vocês. E aí é só repetir o processo com todos os pedacinhos de salsicha. Uma dica que eu vou dar é, depois que você fizer alguns, o suficiente assim para já completar a cesta da sua air fryer, até porque vai depender um pouco do tamanho também da sua air fryer, né? Para caber um pouco mais ou um pouco menos, aí você já pode ir colocando para assar. Enquanto isso você vai modelando, provavelmente na hora que você terminar de modelar mais alguns, já vão estar assados, porque assa super rápido. Então, deixa eu só modelar alguns aqui. E nós já vamos colocar na air fryer. Agora que eu já fiz alguns, eu vou colocar na minha air fryer. Depois nós vamos pincelar. Então eu peguei aquela gema de ovo que a gente reservou desde o início e coloquei um pouquinho de água. Como eu disse, as medidas estão todas certinhas lá na receita para vocês. E aí vocês vão só misturar essa gema com a água e pincelar. Não precisa molhar muito, melecar muito. É uma pinceladinha de leve, só para ajudar a dar uma cor mais dourada e bonita nos enroladinhos. Feito isso, nós vamos levar para a nossa air fryer. Direto, assim, não precisa deixar crescer nem nada. E nós vamos colocar aqui a 180 graus por 5 minutinhos. É isso mesmo, apenas 5 minutos. E eles já vão estar prontos. Aí, enquanto isso, você já faz mais uma leva e em 2, 3 levas no máximo você já vai terminar de assar tudo na air fryer. É muito rápido. Prontinho! Olha só que lindo que fica, gente. E uma dica também, se você quiser, quando você pincelar com aquela misturinha de gema e água, você pode também salpicar por cima alguma coisa para incrementar. Então você pode polvilhar por cima um pouco de queijo ralado, orégano, outras ervas da sua escolha. Pode colocar também um pouco de gergelim. Além de bonito, fica ainda mais gostoso. E se você gostou desse vídeo, gostou dessa receita super prática e deliciosa, que eu tenho certeza que vocês vão fazer aí na casa de vocês, não só para as crianças, para os adultos também, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para você ser sempre avisado quando saírem vídeos novos. Não deixa também de comentar para eu saber se você gostou desse vídeo, o que você achou dessa dica, dessa receita aqui na air fryer, se você já tinha feito quando eu ensinei lá no blog. E me segue também nas redes sociais que estão aparecendo aqui do lado. Me segue lá no Insta, me segue lá no Face, que eu dou sempre dicas e sugestões diárias. Agora é só você preparar essa delícia
e rende bastante, hein? Coloca só uns molhinhos, ketchup e mostarda. Tem também molhinhos de acompanhamento que eu já ensinei vários aqui no canal, inclusive, que você pode fazer para servir junto. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Fica muito, muito bom mesmo. Esse aqui tá muito quente. Deixa eu pegar um que não esteja tão quente para provar aqui. Fica fofinho, gente. Saboroso. Façam e depois me contem. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Tchau, tchau. Muito bom.